Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um programa As Pessoas Inspiram pela Vale TV. E eu gostaria muito que você ficasse aqui comigo hoje, porque a gente vai falar muito sobre educação. Essa nova proposta, esse novo jeito de dar aula que a gente está vivenciando hoje em muitas escolas do nosso Brasil. E para conversar um pouquinho mais sobre essa temática da educação, enfim, novas formas aí de aprendizagem, eu convidei um amigo muito querido, o César Silva, ele que é professor, mentor, palestrante, enfim, seja bem-vindo, César, e vamos conversar um pouco sobre educação aqui. Tudo bem? Tudo bem, Eli. Eu posso chamar ela de Eli porque eu a conheço há 30 anos, né? E agradeço a oportunidade. Parabéns à Vale TV por ter você num programa tão belo como esse, que a gente já acompanha desde o início. Uma bela iniciativa. Muito bem, muito obrigada, César. E antes de a gente iniciar a falar um pouquinho sobre essa temática, assim, muito pertinente, né, para o próximo momento que a gente está vivendo agora, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a tua vida, enfim, assim, quem é o César Silva, né? E conta um pouco para nós sobre a tua relação com a educação, né? Como é que surgiu isso na tua vida? Pois bem, ele, eu venho de família empresária. Nós tivemos negócio durante 25 anos e trabalhei em várias empresas de mercado, seja relacionadas ao mercado gaúcho ou mercado brasileiro, em algumas internacionais, e tive a oportunidade de trabalhar desde consultoria até a área de varejo, vendas, indústria, enfim. A gente foi de diversas maneiras para vários cantos e oportunidades nesse sentido. E essa caminhada, na realidade, é uma construção desde muito cedo. Quando eu fui morar no Rio de Janeiro, em 95 a 99, eu trabalhei durante 3 anos numa empresa que trabalhava com treinamentos. Né? Casualmente, era o meu tio. Então, ali, ele aprendeu, ele era um engenheiro da Bosch, viajou o mundo inteiro e começou a época da curso de injeção eletrônica. Então, fazia toda a parte administrativa, fazia vendas, relacionamento com o cliente, e, lógico, a gente acabava aprendendo com ele sobre a forma, a pedagogia e todos os processos. Quando eu retornei para o Rio Grande do Sul, trabalhei em várias empresas, retornei à empresa da família, mas aquela sementinha ficou. E aí depois, em 2008, 2007, 2008, eu fiz uma pós-graduação em gestão de pessoas, os olhos brilharam cada vez mais e logo depois fiz formação docente aqui na Universidade Fevale, aonde o brilho pela educação realmente tocou a fundo. E eu percebi que uma das razões de eu estar aqui nesse planeta é poder trabalhar e auxiliar no desenvolvimento das pessoas. E quando eu retornei do Rio de Janeiro, em 99, eu comecei a fazer palestras, e bem incipiente, assim, foi uma oportunidade que surgiu, e durante mais de 20 anos eu tive essas oportunidades de fazer palestra, tanto em entidades não governamentais, quanto empresas, de forma particular. E hoje eu atuo na educação, já vão fazer quase 4 anos, né? E eu fiz uma transformação de carreira, e depois dessa transformação de carreira, eu tive a oportunidade de trabalhar na área da inovação, com mentoria de negócios, e também na área da educação. Hoje eu sou tutor externo na Uniaselv, maior universidade EAD do Brasil, e tenho a oportunidade também de conviver com alguns projetos, né, e algumas relações, dentre eles com você, Marinês, e tantos outros amigos que a gente encontrou durante essa vida, já numa fase mais madura. Eu estou agora com 49 anos, então a perspectiva de vida e a noção de propósito em tudo aquilo que a gente faz tem que estar presente. Se não estiver presente, infelizmente, de fato, não faz mais parte da nossa carreira, da nossa existência. E eu tive a oportunidade de casar com uma professora. Hoje eu sou casado com a Fabiane. A Fábia é coordenadora pedagógica de uma escola em Estância Velha e, além de tudo, é psicóloga, para poder se relacionar comigo. Eu sou meio complicado, só brincando. Então, na prática, a gente convive com a educação. Ela trabalha com educação fundamental, ensino fundamental, e eu trabalho com educação superior. A gente acaba convivendo com esse mundo da educação de uma forma ampla. Então, se eu pudesse resumir, eu sou uma pessoa de mercado que entrou na educação. Normalmente é o inverso, uma pessoa da educação que acaba indo, né, de fato, para o mercado. Em resumo, essa é a minha história.
Muito bem, isso aí, César, muito, muito legal, né? E esse trânsito por diversas áreas, eu imagino que deva ter te dado também muita bagagem, né? Muitas formas diferentes de ver o mundo, e isso é muito bom para o profissional hoje em dia, né? Principalmente, assim como tu, né? Eu também transitei pelas áreas de mercado, fui para academia, voltei para o mercado, enfim, eu acho que a riqueza disso tudo, né, que a gente vive, né, nos faz pessoas mais abertas, talvez, para entender esse novo mundo que a gente está vivendo e que a gente quer construir, né? E aí, Sérgio, vou engatar aqui uma pergunta, né? Primeira pergunta para você, para a gente falar um pouquinho sobre esse novo momento que a gente está vivendo, né? Da área da educação. Hoje a gente pode dizer assim que a educação ela não está só dentro da sala de aula, única e exclusivamente, né? Ela está indo para um outro patamar. Como é que tu enxergas essa questão hoje aqui no Brasil? Bem, eu acredito que tem dois movimentos assim, bem claros que estão acontecendo, né? O primeiro movimento é que nós estamos saindo de uma educação passiva para uma educação ativa. E ativa no sentido da autonomia das pessoas. Então, cada vez mais a pessoa tem condições de poder sozinha desenvolver o seu trabalho com disciplina, autodesenvolvimento, com seu próprio propósito, e ao mesmo tempo nessa caminhada nós enxergamos um monte de pessoas que ainda nem entraram no mercado digital. Tem oportunidade de ter alunos hoje no Brasil inteiro, onde tem pessoas que, professor, eu preciso entregar o arquivo de Word, mas eu não sei mexer no Word. Então, a gente, ao mesmo tempo que ainda tem um rescaldo, né, dessa educação e desse mundo não digital, a gente tem uma realidade que, ao mesmo tempo, é altamente tecnológica e, ao mesmo tempo, a gente tem algumas pedras no caminho para a gente poder resolver. E a segunda grande questão, que eu entendo que gosto muito do professor José Pacheco, né, da Escola da Ponte, ele diz o seguinte: nós temos muitas propostas de ensino e poucas propostas de aprendizagem. Entendo que esse é um dos pontos na educação hoje em dia. A preocupação com a forma com que o aluno aprende, a preocupação com a integração e a colaboração dele, seja no ambiente digital, seja no ambiente presencial, o entendimento de que qualquer experiência é um aprendizado, vale tanto os ensinamentos acadêmicos de pós-graduação, graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, quanto as experiências que a pessoa teve de vida. Porque, na realidade, a gente está indo, ao meu entender, a uma educação mais ampla, mais holística, e que principalmente conecta o ser humano de uma forma mais ampla. Se isso envolve tecnologia ou não, entendo que vai depender da pessoa, ou seja, do aluno por si só. Nem sempre a tecnologia é a solução. Na realidade, a solução é, como a Matética nos diz, é como a pessoa aprende melhor, de fato. Esse é o melhor modelo de educação como um todo. Então, eu acho que a grande dificuldade e um dos grandes desafios vai ser essa personalização da educação a ponto de potencializar aquilo que a pessoa tem de melhor, da melhor forma, mas com muita agilidade e rapidez, em função das necessidades de transformação desse mundo atual. Uhum, muito bem. Tu, César, que está tá praticamente dentro da sala de aula, né? Vamos pensar assim, o que tu enxergas assim como mais, talvez um desafio para o professor, né? Que está lá nesse novo mundo, né? E que talvez queira fazer alguma coisa diferente, não consegue, ou nunca mudou e agora está precisando mudar, né? Como é que tu vê essa atitude do professor, desse professor que não é mais só um professor, é um facilitador, né, dentro desse meio, né? Fala um pouquinho para a gente sobre a tua experiência nesse sentido. Uma bela pergunta, Eliane. Acredito que nós temos que buscar novas abordagens, e principalmente, nem sempre são abordagens que são relacionadas à tecnologia. Porque se a gente for analisar, a maior tecnologia que existe hoje é o ser humano, tanto no seu corpo, quanto na sua mente, quanto na sua forma de existir. Na prática, as pessoas querem estar integradas, querem ser provocadas, querem ser desafiadas, e nós vemos a necessidade legal da integração via as competências, via os conhecimentos necessários. O grande ponto é que existe um gap entre aquilo que a pessoa aprende de fato nos bancos escolares da vida ou de forma estruturada e aquilo que ela pratica no mundo real, ou seja, essa transformação dessa aprendizagem, ela se dá muitas vezes através
de uma série de técnicas, dentre elas, como o próprio Paulo Freire nos trouxe, a questão das perguntas, né, para nós trabalharmos, e a mentoria de negócio trouxe uma série de experiências nesse sentido e construções para entender que, na prática, quando um empreendedor toca um negócio, quando um aluno vai a uma sala de aula, ou quando ele aparece num encontro, ou quando ele vai trabalhar, o que importa é o que realmente ele se apropriou. Então, baseado nisso, você tem que trabalhar além da criatividade, a questão da pergunta, instigar nele trabalhos por projetos, sala de aula invertida, a construção, de fato, de um ambiente em que as pessoas consigam estar seguras para ser quem elas são, o que muitas vezes, na educação mais antiga, aquela como se fosse uma fábrica, né? Eu costumo fazer essa comparação estruturada e estigmatizada, de uma forma em que você se sinta participante e traduza no ambiente escolar, ou no ambiente de universidade, ou no ambiente que você está aprendendo, a realidade do mercado de trabalho de uma forma natural. Eu acho que uma das grandes questões hoje é nós, como pessoas, nós buscarmos entender o contexto que envolve a pessoa, o aluno que está lá. A pessoa que recebe uma palestra, a pessoa que recebe uma aula, a pessoa que vai participar com você de uma construção. E Sócrates já dizia que as perguntas são uma forma de auxiliar na organização e criar uma série de construções e partos das ideias, a fim de que as pessoas consigam, de fato, navegar nessa complexidade. Esse elemento entra de forma muito primordial porque a gente vive num mundo complexo, caótico, completamente sistêmico, integrado, no sentido de poder não ser mais aquela situação estática de uma coisa depois da outra. Então, nós precisamos criar novas abordagens para poder tratar com isso, levando em consideração aquilo que o professor traz, aquilo que o aluno de fato traz, e nessa mescla provocar algo que está muito em falta hoje em dia, que eu diria que é a reflexão alinhada aos bons conhecimentos e alinhada a uma boa resolução de um problema com o interesse das pessoas e que realmente tem um impacto real no mundo e naquelas pessoas que estão fazendo parte daquele contexto. É bem isso. E tu começaste a falar aqui, César, no início, né, sobre a questão de alinhamento de propósito, do teu propósito pessoal, né? Então, eu acho assim também que o professor, esse facilitador, ele, de certa forma, traz um propósito para dentro da sala de aula e ele precisa, de certa forma, fazer esse engajamento acontecer, né? E tu comentaste, eu queria que tu até reforçasse um pouquinho mais sobre essa questão de ter um espaço de confiança, né? Porque como é complicado, né? Às vezes a gente estar num ambiente que a gente não se sente confortável para dar opinião, né? E até saindo um pouco da sala de aula, né? Se a gente for pensar dentro de uma empresa, né? Às vezes eu tenho uma baita ideia, só que talvez o meu líder, enfim, as pessoas que trabalham comigo não deixam esse espaço florescer para eu poder, de certa forma, contribuir, né? Como é que é isso dentro da sala de aula? O que tu tenta fazer aí de diferente para que esse ambiente de confiabilidade ele realmente aconteça? Muito bem, Eliane, uma bela pergunta. Antes nós tínhamos a participação, ou seja, o professor colocava uma questão, o aluno levantava a mão, participava ou falava via tecnologia, e legal, todo mundo respondeu, o professor fazia os seus comentários e está tudo bem. O nome disso é participação. Nós vivemos hoje num mundo de colaboração. E como a gente vive no mundo de colaboração, colaboração envolve diálogo. E diálogo envolve a escuta ativa, ou seja, você precisa perceber não só os sinais verbais da pessoa, mas aquilo que ela não está dizendo de fato. Ela precisa ter um ambiente onde ela vai se sentir segura para falar isso, de uma forma ou de outra. Eu entendo que o processo educativo ele é uma jornada, ele não é uma aula ou um encontro ou uma palestra. Então, nessa construção, nós que procuramos trazer essa integração das turmas, a minha grande preocupação primeira é fazer essa integração, onde há empatia, onde cada um, pelo menos, respeite a opinião dos outros e, a partir disso, nós possamos fazer a construção. Quando nós usamos perguntas, por exemplo, sejam as estratégias a partir das perguntas que for utilizada, nós vamos até a realidade da pessoa e ela busca nessa reflexão, junto a isso, a realidade do mundo e dos outros.
e a partir disso começa a análise. Bom, pessoa X pensa dessa forma, pessoa Y pensa de outra. Por que eu estou pensando dessa maneira? E aí é o momento dessa intervenção no sentido de poder navegar durante essa aula nesse processo de construção. Sempre lembrando que a gente tem a necessidade dos conteúdos vinculados, mas sempre eles vinculados à realidade do aluno. Então, as perguntas interessantes que geram desacomodação vão gerar colaboração, ou melhor, primeiro a participação, para daí a colaboração. A partir do que 10 alunos responderam, agora façam um resumo que vocês entenderem e dê opinião em cima do que eles, os seus colegas, de fato, entenderam do processo. Então, você começa a construir um processo de diálogo e de entendimento, de respeito, de diversidade num encontro, que é muito difícil. Normalmente, hoje, a gente está acostumado a dar nossa opinião e encerrou. Isso é bem do mundo da linearidade. Agora, o mundo da complexidade, onde nós não sabemos exatamente de onde vem a resposta adequada, de onde vem a causa principal do problema, essa causa raiz ela se torna cada vez mais em rede, porque essa rede, de fato, ela constrói uma série de conhecimentos. E não só a gente, mas como professores, né, mas os alunos, por si só, entendendo esse contexto de rede, e isso a gente procura fazer sempre durante os inícios dos processos de jornada, a gente consegue, de fato, construir algo muito mais significativo para eles e criar uma integração que é muito mais prazerosa, vivencial, e o resultado final é um aprendizado maior. Porque, na prática, se não tiver emoção, se não tiver empatia, o aprendizado, de fato, não acontece e as experiências se perdem, os conhecimentos no caminho, muito preciosos de cada um dos alunos, é fundamental. Uma coisa que eu sempre digo para eles é o seguinte: estamos juntos para aprender, a aula é nossa, né? O encontro é nosso, então vamos aprender juntos. E sempre no final do encontro eu reforço. A gente tivemos uma aula colaborativa, onde todos opinaram, onde nós construímos o conhecimento, e a partir disso, qual é o resumo que vocês podem fazer dessa noite e aquilo que vai realmente poder ser utilizado amanhã na sua realidade, a partir do seu autoestudo, a partir do seu desenvolvimento e no mundo em que você vive. Porque senão aquele conhecimento que foi construído, ele se perde naquele determinado caminho, em 1, 2 semanas ele não tornou o significado, aonde dentro de uma rede, dentro de uma colaboração e com diálogo, marca muito mais as pessoas e propõe a que elas realmente construam a partir daquele conhecimento, sempre com o foco no pensamento crítico, em uma análise independente de saber ou não saber alguma coisa, mas entender que por que isso está certo, por que isso está errado, por que tal caminho sempre foi assim, por que eu não posso criticar a realidade, o que a inovação, a criatividade fazem de uma forma muito interessante hoje em dia. Muito bem. Não, bem, concordo plenamente contigo, César, e eu vejo, assim, essa necessidade, acho que agora, desse novo momento que a gente está vivendo, até mesmo pós-pandemia, enfim, né, de uma ressignificação de muitas coisas, né, da ressignificação, talvez, dessa educação que a gente está, que ainda tem muito presente na sala de aula, que traz realmente só o conteúdo e não traz a reflexão, né, e tu que também transita por essa área do mundo corporativo, sendo mentor de negócio e tudo mais, né? Como é que tu está enxergando essa inserção da aprendizagem dentro das organizações? Porque, como tu mesmo disseste, eu também no início reforcei, existe uma interdependência hoje, né? A gente não pode ver a escola isolada da empresa, isolada da sociedade, do meio ambiente. Tudo isso é uma coisa só, né? E quando a gente começa a ressignificar esse novo modelo, me parece que surgem outras opções, outras oportunidades nesse novo mundo, né? É verdade, Eliane. Uma frase que não é minha, mas são de vários educadores e do pessoal da área corporativa, a empresa é uma escola. E a partir do momento que você enxerga isso, você começa a entender que a escola não é um prédio. A escola é o ambiente onde nós vivemos, que na realidade é um processo de aprendizagem, se a gente quer, de fato, permanente. Esse é um dos pontos que a gente fala de lifelong learning, de agilidade, de metodologias ágeis, a gente fala de team building, fala de tanta coisa dentro das organizações, na preocupação de criar vantagens competitivas,
mas na prática, a base, que são as pessoas, elas precisam entender que aquele local, além de ser o seu ganha-pão, ou que está ligado ou não à sua característica principal, ou seu propósito, que a gente ainda tem essa realidade, isso não é culpa de ninguém, na realidade era um modelo antigo que a gente está adaptando, a gente ainda está em transição, né? Eu não acredito em nada que seja o ideal, e aquilo, se não for, não é o ideal, né? Então, na prática, a partir do momento que você enxerga uma empresa como escola, eu acho que muda todo o mindset do processo. Se envolve, se tem um processo de gestão estratégica de pessoas, gestão do conhecimento integrado, relacionado à questão de sustentabilidade, capitalismo consciente, ESG, Sistema B, enfim, tantas formas de enxergar negócio para além do lucro, que são a realidade. E na prática, Peter Drucker, pai da administração, já dizia que, na realidade, uma empresa é um conjunto de pessoas em prol de um objetivo, de um alinhamento, e não os prédios ou a tecnologia envolvida naquele processo. E o que a gente mais vê hoje é uma rotatividade ainda extrema, algumas áreas extremamente qualificadas e existindo uma diferença abissal entre aqueles que têm determinado conhecimento e aqueles que não têm. Quando, na realidade, são as várias funções dentro da empresa que fazem com que ela funcione de uma maneira ou de outra, mas eu entendo que as empresas estão se preocupando mais com isso. Isso é um primeiro ponto, né? Mas a gente ainda tem um gap muito grande de mindset real. Eu costumo dizer, e nem sempre sou bem interpretado, mas eu costumo dizer o seguinte: se você vê o número de startups no Brasil, em torno de 15 mil hoje, a 20 mil, não sei exatamente o número agora, nesse momento que a gente está gravando o programa, versus o número de empresas já estabelecidas no Brasil. Começando por esse número, e se você for procurar hoje esse número só no Rio Grande do Sul, você vai ver que esses 15 mil está bem abaixo da quantidade de empresas do próprio Rio Grande do Sul. E assim a quantidade de empresas no Brasil, e assim a quantidade de empresas no mundo. Como a mídia hoje, e as redes sociais e o digital se expande, a gente acredita que uma realidade que é premente em um determinado local, como o Vale do Silício, como a China, Israel e outros locais, parece que aquela é a realidade nova, e é aquela realidade, se você não está inserido nela, você não existe. Eu vejo muitas empresas antigas no sentido de idade e não de pensamento, né? Elas têm uma data antiga, mas na realidade são muito jovens, como a Randon, por exemplo, né? Como o próprio Sicredi, que é a cooperativa mais antiga do Brasil, fazendo enormes trabalhos e fantásticos trabalhos em termos de inovação e desenvolvimento, porque entenderam que, antes de qualquer coisa, uma empresa são pessoas, e uma empresa é uma escola, e a partir disso a gente acaba desenvolvendo as potencialidades e tanto daqueles que estão envolvidos, quanto daqueles stakeholders, ou aqueles que são impactados com esse conceito. O que eu mais recebo de informação hoje, tanto dos alunos quanto dos empreendedores, é que parecem duas realidades que não se casam. A realidade onde só estudar e a realidade onde só fazer. Eu costumo colocar de uma forma bem simples, porque só estudar não basta, nem só fazer também não basta, né? É o learning by doing, é o fazer na prática, mas principalmente com conhecimento de causa, de forma de um pensamento mais integrado, mais complexo e sistêmico, dentro dessa nossa realidade completamente caótica que nós vivemos hoje. Então, eu diria ali que nós já avançamos muitos passos em termos corporativos em vários sistemas, só que tem uma questão importante, que é o pilar pessoas, que vários CPFs transformam um CNPJ para melhor ou para pior. E esse pilar CPF, ele ainda precisa evoluir muito. E, em alguns casos, o pilar CNPJ precisa evoluir muito através dos CPFs que os dirigem. É verdade. E César, assim, ó, falando, já indo para a última pergunta aqui, né, com relação a essa questão das habilidades para esse novo mundo, assim, né, competências, o que tu vê, assim, que seriam mais, uma das coisas mais importantes do professor, tanto ele dentro da sala de aula, ou esse professor, esse facilitador dentro da organização, o que ele poderia, talvez, ajudar essas pessoas que congregam com ele a serem profissionais melhores, né? Quais são as competências que tu vês como mais importantes, assim, de desenvolvimento? Bem, essa pergunta me traz uma responsabilidade grande, hein, Eli? Mas, veja bem, cada pessoa é diferente. Essa linha de competências ela é ótima, mas a gente não pode pensar
como uma pessoa tendo todas as competências. Na realidade, a gente é exemplo disso. Vários trabalhos a gente mistura uma série de competências para que, a partir dessa conexão, a gente busque, né, as competências necessárias como um todo. Esse é o primeiro ponto. Mas, se for para falar de forma geral, assim, primeiro, a pessoa tem que trabalhar muito a capacidade reflexiva, a capacidade analítica, a criatividade, a empatia, o amor àquilo que ela está fazendo, o amor às pessoas, a humanização, principalmente quando a gente fala em época de tecnologia. Eu sempre digo para os alunos, atrás de um computador tem alguém programando. Então, essa pessoa tem que ser respeitada. Todo o contexto para que ela possa trabalhar e desenvolver algo que vai estar permanente, própria inteligência artificial, tem pessoas por detrás desse contexto. Um elemento que eu acredito que seja fundamental é o autoconhecimento. O que a gente vê hoje, e as perguntas são um caminho, outra competência, talvez saber fazer boas perguntas, bate sempre no autoconhecimento. Quando você se conhece, você desenvolve a empatia, que é outra competência interessante nesse sentido. E a partir do momento você sabe separar aquilo que é seu e aquilo que é das outras pessoas, e realmente se conectar de uma forma, se colocar no lugar das outras pessoas, a poder ter uma escuta ativa, também é outra capacidade importante, mas principalmente, eu diria que a gente tem que pensar sempre, e eu acho que é uma questão do professor e de outras tantas profissões, né, que é a questão do altruísmo. Quando a gente pensa de forma altruísta, de fato, a gente quer o melhor das pessoas. E esse momento, vamos dizer assim, esse pensamento, ele é fundamental para que o processo de aprendizagem aconteça. As pessoas precisam perceber que você se preocupa com elas, que você motiva elas, que também é uma questão que você estimula elas, mas não aprende por elas. Na prática, não é a nossa função aprender pelo aluno. Na realidade, é o aluno que aprende. A gente facilita esse aprendizado. Então, eu diria que essa transformação do ensino para a aprendizagem, com essas competências, e acredito muito em uma sala de aula com 2, 3, 4 professores, para poder compor vários elementos que são diferenciados e singulares dentro da turma, sabendo ter essa inter-relação, que é a colaboração nua e crua, com interesse altruísta. Acho que o novo momento da educação também passa por aí. Apesar da individualidade, apesar do autoestudo, entendo que a gente pode ter uma educação muito mais rica, muito mais ampla, e digo isso porque na mentoria de negócios isso acontece muito e o resultado tem sido muito satisfatório, e vemos a quantidade de startups e até empresas estabelecidas que se beneficiam desse processo, para quem conhece, sobre mentoria de negócios como um todo. César, muito bem mesmo, te agradeço aí de coração tu ter disponibilizado o teu tempo aqui para compartilhar um pouquinho da tua experiência, né, da tua vivência com relação à educação, desse mundo corporativo, da mentoria, né, que são coisas que não devem ser vistas isoladas, né, como tu mesmo disseste, né, hoje a gente está vivendo um mundo de conexão, né, e conexão também desses saberes nos faz pessoas melhores, né, e mais capazes aí de entender esse mundo que a gente está vivendo, né. Te agradeço, queria que tu deixasse aí as suas redes sociais. Eu sei que tu tem também um canal no YouTube, se quiser deixar para as pessoas te acharem, né? E, enfim, agradeço de coração mesmo. Legal, obrigado, Eliane, obrigado pela oportunidade. Parabéns, Vale TV, por ter esse programa maravilhoso que a Eli desenvolveu, junto com a sua estrutura. Minhas redes sociais, cesarsilva.oficial, tanto você vai encontrar o YouTube, quanto o Facebook, quanto o Instagram, e no LinkedIn, César Silva, você encontra facilmente. Eu sou um apaixonado por educação, sou um apaixonado por empreendedorismo e intraempreendedorismo, e digo sempre para as pessoas, nunca permita que alguém diga para você que, de fato, a sua potência está ao máximo. Quem vai aumentar, né, esse potenciômetro interno é você. E a partir dele tudo pode acontecer e isso não tem limites. Depender da gente, você vai de fato aprender muito, desenvolver muito e evoluir muito. E agradeço de novo, Eli, a sua oportunidade. Chamo ela carinhosamente de Eli, porque já tem 30 anos aí, desde o início da graduação que nós nos conhecemos. É verdade. César, te agradeço mais uma vez, agradeço as pessoas que estão nos assistindo aqui pela Vale TV e até semana que vem com mais um programa As Pessoas Inspiram. Bye, bye.